Olá, olá, aluno à prova. Então vamos lá, junto comigo, professora Kátia Quadros, Noções de Informática para a Polícia Militar de São Paulo. Aqui então as redes sociais aqui do A Prova. E vamos falar agora, nessa aula, vamos continuar falando sobre o sistema operacional Windows 10. Vou falar para você, já falei sobre a barra de tarefas. E aqui está toda a área de trabalho, né? Então, relembrando da última aula, botão iniciar, Cortana, visão de tarefas que está aqui, a área de notificação, né? Esse botãozinho aqui que tem bem aqui no cantinho mostrar a área de trabalho e esse do ladinho é o central de ações, que não está escrito aqui, mas que a gente viu na aula passada na barra de tarefas, ele é até maiorzinho, certo? Bom, aqui na área de trabalho do Windows 10, nós temos o botão visão de tarefas, que ele fica, então, conforme a gente viu aqui, olha só, bem, aqui, ó. Primeiro botão é o botão iniciar, o segundo a Cortana, e o terceiro botão, então, é o visão de tarefas. Então, esse botãozinho, deixa eu falar para vocês. Quando foi lançado o Windows 10, ele era assim. Depois, ele foi atualizado para um botãozinho assim. Parece uma linha do tempo aqui ao ladinho. Professora, mas por que você não me passa somente o atualizado? Porque você pode fazer questões passadas, né? Que tenha esse botãozinho antigo e aí você pode ficar confuso. Então, passo os dois botõezinhos para você. O que faz o visão de tarefas? Ele pode cair na sua prova, inclusive, como Task View. Visão de tarefas, Task View. Quando você pode clicar no botãozinho lá na barra de tarefas, ou então o atalho, olha o atalho, não esquece o Windows mais Tab. O Windows Tab, certo? Então, pressionando o Windows Tab, você vai ter uma telinha dessa aqui, na qual tem todas as iconezinhos, olha só, das janelinhas que estão abertas no seu computador. Aquela que você clicar vai maximizar na sua tela. É isso que faz o Windows Tab, o visão de tarefas. Mas ele tem aqui do ladinho, que não pegou aqui na imagem, vou pôr até na parte, acho que dá para ver direitinho aí, né? Ele tem aqui do ladinho que a gente chama de uma linha do tempo, por isso que ele mudou, ó, para a linha do tempo, porque nessa primeira versão aqui, ele não tinha a linha do tempo. Agora ele tem. Então, ele aqui dá divórcio. Por quê? Porque na medida que você mexe nessa linha do tempo, né, você avança aqui nessa linha do tempo, você vê tudo que a pessoa fez, as janelas que ela abriu agora, uma hora atrás, ontem, perigoso, né? Então, por isso que a gente tem essa linha do tempo agora. E aqui em cima, nós temos mais uma areazinha que está escrito aqui, nova área de trabalho, que se você clicar nesse mais, o que ele cria? Ele vai criar iconezinhos de nova área de trabalho. O que é isso? Então, vamos dizer que você tem uma área de trabalho, vamos voltar aqui olha só, uma área de trabalho, isso aqui é área de trabalho, gente. E você tem aberto, olha só, o Word, você tem gerenciador de arquivos, você tem o Google Chrome, ok? Isso é uma área de trabalho. Você cria outra área de trabalho e na outra área de trabalho você pode, por exemplo, assistir um Netflix. E aí você alterna entre essas áreas de trabalho. Como que eu alterno? O Windows Tab e você clica aqui, área de trabalho 1, área de trabalho 2. Então, de repente, você está lá estudando, né? Aí você fala, agora eu vou descansar um pouquinho. Você vai para a área de trabalho do lazer, um joguinho, Netflix, mas lá é redes sociais, mas lá é 5 minutinhos só, volta para o estudo, ok? Então, o Windows Tab. O Windows Hello, o Windows Tab, né, o atalho para o Task View, visão de tarefas. O Windows Hello, o que faz o Windows Hello?
Ele é o reconhecimento, olha só, reconhecimento facial ou detecção de íris, ou impressão digital, ou seja, ele é biometria. Então, quando você liga o teu computador, ele pode estar configurado para você colocar uma senha do seu usuário, né? Assim como no smartphone. Mas o Windows 10, ele trouxe uma nova ferramenta chamada Windows Hello, que é a biometria, que é o reconhecimento facial, íris, né, aqui do olho, ou a impressão digital. É claro que a impressão digital precisa de um leitor e o reconhecimento facial e íris precisa de uma câmera específica, não é a webcam, certo? Não é a webcam. Então, o Windows Hello é apenas isso, o reconhecimento biométrico, ao invés de você digitar senha, para que você consiga acessar o seu usuário, a sua conta de usuário no Windows 10. E aqui, como que você configura, né, o Windows Hello? Então, você tem lá configurações, contas, opções de entrada e você configura o Windows Hello. Lá tem as opções, face, impressão digital, íris, tudo que você precisa para configurar, certo? O que mais que a gente tem aqui? A Cortana. Então, quando a gente estava vendo a barra de tarefas, eu falei que a primeira coisa que tem na barra de tarefas é o botão iniciar e depois a gente já tem a Cortana. Ela é um círculozinho apenas. Olha aqui, ó, olha aqui só o botão iniciar. E depois tem a Cortana. É um círculozinho ao lado do botão iniciar. Olha só, um círculozinho que fica bem ao lado aqui do botão iniciar. E quando você clica, tem aqui o pergunte-me alguma coisa. Então, ela aceita comandos de texto e de voz. Pode colocar ali, é um pesquisar. Professora, parece a Siri do iPhone? Parece, é isso mesmo. A Cortana, conceito, é assistente virtual do Windows 10. A Cortana é a assistente virtual do Windows 10. Isso que é a Cortana, certo? Bom, então, você pode... Olha só, exemplos aqui. Toque minhas músicas, como está o trânsito agora? Você vai abrir um documento, né, um aplicativo, um documento, tudo isso aqui através da Cortana, certo? E aqui eu deixo para você no seu material alguns atalhos para você estudar. Eu não vou ficar falando atalho aqui, porque isso aqui é memorização, certo? Então, vários atalhinhos aqui para você estudar, que eles caem bastante em prova. Bastante mesmo, ok? Certo, olha só, o Ctrl D para adicionar a área de trabalho virtual, que a gente estava falando, né? Ok. E vamos estudar um pouquinho de Word, então. Vamos estudar o Microsoft Word. O Word, ele está sendo cobrado lá no nosso edital na versão 2010. Eu tenho aqui no computador a versão 2013, mas o que é diferente na 2013 eu não vou passar para vocês, né? Eu vou passar para vocês aquilo que é igual na 2010. Mas é interessante que eu passe aqui para vocês direto no software, né? Para vocês olharem, para vocês visualizarem e estudarem então. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui no Word, gente? Olha só, eu tenho as guias, estão vendo aqui as guias? Eu vou passar para vocês as guias mais importantes. Então, aqui é a guia arquivo. O que a gente tem na guia arquivo? Existem muitas questões que a gente chama de caminho. Qual é, como que eu coloco uma assinatura digital? Como que eu imprimo? Ou ele vai, onde está a ferramenta imprimir? Lá na guia arquivo. Você tem que prestar muita atenção nisso. E a guia arquivo, o que ela tem? Ela tem
as ferramentas básicas do software, como, por exemplo, novo, abrir, tá? Salvar, salvar como, imprimir. Perceba que todas essas ferramentas, elas existem na maior parte dos softwares, no Excel, no PowerPoint. A maior parte dos softwares a gente tem o navegador, tem lá imprimir. Ou seja, quando você pensar nisso meio padrão, lembra da guia arquivo, ok? E aqui você tem que ficar bem ligado também nos atalhos, né? Então, olha só, alguns exemplos aqui. Arquivo novo. Para pedir um arquivo novo, Ctrl O de ovo. Abrir, Ctrl A. Salvar, Ctrl B, de bombeiro. Quem salva é o bombeiro. Salvar como? F12. Imprimir, Ctrl P. Então, perceba que os atalhos, uma dica, eles são baseados no nome da ferramenta em português para o Word. Isso é diferente em qualquer outro software que não seja do Office. Então, Word, Excel e PowerPoint, que é o que está no seu edital, os atalhos vão se basear no nome da ferramenta em português. Então, por exemplo, abrir é Ctrl A. Selecionar tudo é Ctrl T de tudo. Mas, professora, por que salvar é Ctrl B? Porque já se usou o S para sublinhado. Aí precisou de outra letrinha, ok? Mas dá para resolver muita questão com essa dica. Então, o que eu tenho de importante aqui? Olha só, proteger o documento. Tenho a parte de abrir, somente de leitura, criptografar com senha, restringir a edição. O que é isso? O que eu permito que outras pessoas editem no meu documento, alterem no meu documento, que tipo de formatação eu permito. Adicionar uma assinatura digital, né, e marcar como um documento final. E aqui o gerenciamento do documento, olha só, recuperar documentos não salvos. Isso aqui já caiu em prova. Onde que eu recupero documentos que não foram salvos? Lá em arquivo, informações, tá vendo aqui informações e gerenciar o documento, ok? Então, certo. Guia página inicial, deixa eu digitar um texto aqui bem rapidinho, ó. Olha como eu sou rápida. Aí, olha só, texto digitado. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Área de transferência. Então, veja só. As guias são formadas por grupos. Grupo área de transferência, grupo fonte, grupo parágrafo, grupo estilos, grupo editando. E eu tenho a guia página inicial, guia inserir e assim por diante. Na guia página inicial, no grupo área de transferência, o que é que eu tenho? Olha só, eu tenho, clicando aqui nesse botãozinho, eu tenho painel, deixa eu limpar tudo aqui. Eu tenho o painel da área de transferência. O que é esse painel? Olha só, vou selecionar a palavra vídeo e vou pressionar aqui Ctrl C. Copiei esta palavra para a área de transferência. E também ela fica aqui nesse painelzinho da área de transferência. Agora eu vou selecionar essa linha e vou pressionar Ctrl X. O que é o Ctrl X? Recortar. Ele também veio para a área de transferência. Ou seja, tudo que eu copiar ou recortar vai para a área de transferência. Aí, veja só, vou posicionar o cursor aqui ao final do texto e vou clicar aqui no conteúdo da área de transferência. Novamente, vou clicar agora em vídeo. Olha só. Ou seja, eu estou colando o conteúdo da área de transferência. A área de transferência do Office tem 24 posições. Olha só, então aqui mais uma palavra, Ctrl C, mais outra, Ctrl C, mais outra, Ctrl C. Ou seja, eu consigo ter 24 itens aqui. Esse número cai em prova. E agora, eu vou abrir aqui o
Microsoft Excel para mostrar para você que ele também tem área de transferência. E olha só, lá no edital não tem integrar os softwares. Aquilo que eu copio na área, eu levo, né? Copio não, pode ser eu recortar ou copiar. Recortar e copiar leva para a área de transferência. O colar busca da área de transferência. Mas eu tenho essa integração, melhor a palavra, integração com os aplicativos do Office. Então, eu posso vir aqui, olha só, clico, colei a palavra código. Agora, olha só, vou abrir um arquivinho. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Também, olha só, um arquivinho em branco aqui do PowerPoint. Espera aí. Olha só, PowerPoint aqui. Área de transferência. Clico aqui, o texto todo ali. Olha só. Então, perceba que na área de transferência há essa integração entre os softwares, ok? Agora, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, deixa eu fechar aqui esses aplicativos que a gente não vai usar agora, você tem que prestar bastante atenção que eu falei quantas posições aqui que eu tenho de armazenamento da área de transferência do Office? Isso mesmo, você pegou 24. E do Windows, uma. Professora, o que é a área de transferência do Windows? Quando eu vou, deixa eu pressionar aqui, olha só, mostrar para você, gerenciador de arquivos e pastas, eu venho aqui e eu seleciono alguns arquivos. Ctrl C vai para a área de transferência e eu vou no pendrive colar, Ctrl V. Eu tenho uma posição. Professora, mas você selecionou vários arquivos, como que tem uma posição? Uma posição quer dizer, copio 3 arquivos para a área de transferência. Colei no pendrive, vamos dizer assim. Aí eu vou lá e seleciono 500 arquivos e copio. Aqueles 3 anteriores são substituídos pelos 500. Por isso é uma posição, não é que você pode copiar um arquivo por vez. É que é uma posição, ok? Certinho? Certo, professora. Bom, o que mais que a gente tem de importante aqui? Olha só, o pincel de formatação. Então, eu vou selecionar aqui essa linha, vou pôr ela em vermelho, vou colocar uma outra fonte e um outro tamanho. Seleciono palavra vídeo, uma letra, poderia ser, e clico aqui no pincel de formatação. E posso passar, né? Seleciono que eu quero copiar a formatação. Agora, eu não estou copiando o texto, eu estou copiando a formatação. E aí, olha só, vamos supor aqui, selecionei a palavra vídeo, vou dar um duplo clique no pincel. Por que um duplo clique? Porque aí eu posso aplicar várias vezes. Qual a diferença da anterior? A anterior, quando eu selecionei todo aquele texto com o pincel e copiei a formatação, eu cliquei uma vez só no pincel. Então, no momento que eu aplico uma vez, eu já perco a ferramenta pincel. Quando eu efetuo um duplo clique na ferramenta pincel, ela fica ali até que eu clique novamente. Olha, eu passei várias vezes, ou mais uma aqui, ó. Ok? Agora, eu clico na ferramenta pincel de volta e perdi a ferramenta pincel. Certo? Então, há essa diferença entre o clique e duplo clique. E se você perceber, quando eu coloco o mouse aqui em cima da ferramenta pincel, ela tem ali, olha, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. São os atalhos. Veja, o Ctrl C não é para copiar o texto e o Ctrl V para colar? Se você colocar o Shift, ó, Ctrl Shift C copia a formatação, é para o pincel de formatação. E Ctrl Shift V cola a formatação, certo? Cola a formatação. Ok. Bom, estudem aqui a parte de fonte,
a parte de parágrafo. Eu vou mostrar, né, esse grupo parágrafo, grupo fonte. Eu vou mostrar para você aqui essa ferramentazinha aqui, ok? Que ela é importante. Então, vamos lá de novo para aquele meu texto. Tá. Olha só. E eu vou vir aqui e vou inserir uma tabela. Olha só. Agora, eu vou selecionar esse texto e eu vou vir aqui. Tá vendo esse botãozinho do grupo fonte? Ctrl D. Ctrl D. Vou clicar aqui, pode ser o Ctrl D também. E ele abre essa caixa de diálogo fonte. E eu vou clicar em oculto. O que você fez, professora? Vamos de novo. Selecionei esse texto. Esse botãozinho do grupo fonte, que o atalho é Ctrl D, vai abrir essa caixa de diálogos chamada fonte. Vou clicar em oculto. Ok. Olha, cadê o meu texto? Tá oculto. Agora eu vou clicar nesse botãozinho aqui que se chama mostrar tudo. O atalho é o Ctrl asterisco. Olha o que ele fez. O mostrar tudo, gente, está na guia página inicial, está no grupo parágrafo e o atalho é o Ctrl asterisco. Não esquece porque isso cai bastante. O que ele faz? Ele coloca caracteres para eu saber onde tem parágrafo. Olha só aqui, parágrafo. Ele colocou um caractere aqui. Tá vendo aqui? No texto oculto, ele sublinhou, ele deu uma pontilhada. Isso já caiu em prova. E na tabela, ele colocou essas aranhas. Eu digo que isso aqui são umas aranhas. Por quê? Porque eu posso ter uma tabela, olha só, seleciono aqui a tabela, venho aqui nas bordinhas, olha só, deixo sem borda, e daí eu não sei se é tabela ou não. Onde tem essas aranhinhas aqui, deixa eu dar o zoom de novo, olha só, é porque eu tenho uma tabela. Tá? Então, não esquece, o nome dele é mostrar tudo, e o atalho é o Ctrl asterisco, ok? Tranquilo? Vamos ver outra guiazinha aqui pra gente? Vamos lá. Então, olha só, a guia inserir. Deixa eu tirar mostrar tudo aqui. Guia inserir. Vamos inserir aqui uma tabela e vamos trabalhar um pouquinho com tabela. Presta atenção. Para inserir tabela, guia inserir. Ok? Para inserir tabela, guia inserir. Agora, vamos pensar que eu quero inserir mais linhas na minha tabela, ou que eu quero mesclar células da minha tabela. Como que eu faço? Se eu vir aqui na guia inserir, olha só, o único botão que eu tenho no grupo tabelas é tabela. E quando eu clico aqui, olha só, eu não tenho nada. Aí o aluno fala para mim, professora, e com o botão direito? Sim, com o botão direito eu tenho um monte de ferramentas, mas presta atenção. Quando eu clico na tabela, ou se ela estiver selecionada, olha aqui em cima, abriu a guia de contexto ferramentas da tabela, que tem design e layout. Design e layout. Como que é, professora? Cliquei fora da tabela, não tem mais nada. Clico dentro da tabela, presta atenção, eu tenho aqui guia design e guia layout. Tá vendo aqui? Certo. O que é uma guia de contexto? Quando eu tenho uma tabela, uma imagem, por exemplo, olha só, vou inserir aqui uma imagem. Inserir formas, vamos pegar aqui um coraçãozinho. Olha só, se eu clico no coração, aparece a guia ferramentas da imagem, que eu tenho aqui formatar, para trabalhar com a imagem. Se eu clico na tabela, aparecem as guias, design e layout, para eu trabalhar com a tabela. Por isso que o nome é guia de contexto, porque elas só aparecem se eu tiver o seu contexto selecionado, ou no caso da tabela, basta o cursor estar dentro da tabela, ok? Então, clicando aqui na tabela,
eu tenho a guia design, que é essa parte mais de corzinha, papapá, e eu tenho a guia layout. Então, eu posso, olha só, excluir células, linhas, colunas. Eu posso inserir, olha só, fui inserindo linha. Eu posso vir aqui e mesclar células, olha só, transformo em uma célula só. E assim, várias outras opções, certo? Dá uma olhadinha que é bem importante isso para a tabela. Ainda vou falar para você mais uma coisinha de tabela. Como que eu me movimento na tabela? Deixa eu tirar esse monte de linha aqui para a gente trabalhar melhor. Eu me movimento com setinhas. Ai, faz lá no teu Word. Bota a setinha aí, para baixo, para cima. Eu me movimento com a tecla Tab. Olha só, pressiona Tab. Se eu estiver na última célula da tabela, presta atenção. Se eu estiver, olha aqui, se eu estiver na última célula da tabela e pressionar Tab, o que faz? O Word insere uma linha abaixo. Vou de novo, olha só. Tab, Tab, Tab. Agora, Tab, insere uma linha abaixo. Agora, se eu pressionar Enter, o que acontece? Enter, gente, só aumenta a largura da célula. Olha só. Não vai para a linha de baixo, professora. Não. Só aumenta a largura da célula. Ok? Agora, se eu tiver, presta atenção que isso é importante, se eu tiver lá na primeira célula e eu não tiver espaço acima da tabela, se eu estiver na primeira célula da tabela e não tiver espaço acima da tabela e pressionar Enter, olha o que faz? Cria um espaço. Vamos supor que eu queira digitar aqui um título para essa tabela. Criei um espaço e digitei o título, ok? Então, bem importante aqui essa parte da gente trabalhar com tabela. Outra dica que eu quero passar para vocês está aqui na guia, vamos ver aqui, na guia revisão. Na guia revisão, o dicionário de sinônimos, eu vou passar para você o dicionário de sinônimos. Pode ser você clicando em dicionário de sinônimos ou o atalho Shift F7, anote aí, Shift F7. Se você digitar Shift F7, vai abrir esse painelzinho, eu já tinha selecionado aqui a palavra título, aí quando você seleciona a palavra, ele já vem aqui. E ele tem um dicionário de sinônimos. Bem legal ele para quando você precisa trabalhar com o Word, ele realmente é uma mão na roda, vamos dizer assim, ok? Certo. Outra coisa que eu vou mostrar para você aqui, deixa eu pegar um arquivo novo, mais uma dica aqui para você, é ainda na guia revisão, o controlar alterações. Então, olha só, eu vou clicar em controlar alterações e novamente controlar alterações. E vou colocar aqui na palavra poderosa, vou selecionar e vou pressionar Ctrl N de negrito. Então, aqui, como eu estou controlando as alterações, deixa eu colocar aqui a marcação de mostrar revisões em balõezinhos aqui. Mostrar todas as revisões. Então, tudo que eu marcar, olha só, coloquei aqui todas as marcações do balãozinho. Então, tudo que eu alterar, ele vai marcar. Então, vamos colocar aqui profissional, vou deletar, olha só, foi excluído a palavra profissional, certo? Então, de vez em quando cai se controlar alterações. Agora, eu posso vir aqui em aceitar as alterações, posso aceitar todas, ou eu posso vir em rejeitar. Vou vir em aceitar, aceitei todas as alterações. Então, também, quando o examinador quer cobrar algo um pouquinho mais diferente, ele cobra esse controle de alterações. E que se usa, né? Quando você vai um TCC, você faz o TCC, teu orientador ali vai alterar alguma coisa, ou ele coloca comentários ou alterações, certo? Então, próxima aula nós vamos falar sobre Microsoft Excel e sobre internet. Na quarta aula,
Nós vamos ver questões. Grande beijo para você, bons estudos!